Bora agora, então, definir a velocidade escalar média no intervalo de tempo. E a gente vai considerar, então, o carro percorrendo uma trajetória que está indicada na figura aqui, que vocês podem olhar que é uma trajetória retilínea, certo? E aí vamos definir, então, a velocidade escalar média. Para isso, a primeira coisa, a gente tem que definir um referencial. Então, eu vou colocar aqui meu referencial, ou seja, nessa posição aqui, a posição vale zero, é a origem das posições. E eu tenho que definir o quê? Uma orientação. Então, eu vou botar aqui para a direita é positivo. Eu posso tanto colocar desse jeito aqui com a setinha, igual eu estou mostrando aqui, ou posso botar dessa forma aqui também. E aí, onde que vai ser a posição do carro nesse instante inicial? Eu vou falar que aqui vale S1, que é a posição do carro no instante 1. E depois, no instante 2, é a posição dele S2. E a gente vai considerar, então, aqui o instante inicial T1 e aqui o instante inicial T2. Então, o tempo 1 e o tempo 2. Então, vamos lá. No instante inicial T1, ele vai ter uma velocidade V1 também, que eu não escrevi, mas vamos botar aqui. E ele estava na posição S1. E no instante final T2, ele vai ter uma velocidade V2 e uma posição S2. Portanto, a velocidade escalar média Vm, a gente pode definir ela nesse caso como como aqui a gente está em linha reta, por ΔS sobre ΔT. E aí, então, ΔS vai ser sempre final menos inicial, então S2 menos S1, dividido por T2 menos T1, ΔT, variação do tempo. E aí, então, o ΔS aqui, né, como eu escrevi, vou até remudar aqui, porque às vezes meu S acaba mudando, S2 menos S1. E aí, os termos inicial e final não significam que é o início ou então o fim do movimento, mas sim o início e o fim da contagem do tempo, de quando a gente começou a olhar o tempo. No caso aí, no cálculo da velocidade média, a gente não precisa saber a variação da velocidade do carro. Então, vamos lá, eu nem usei essa questão de V1 e V2. Não é necessário a gente saber isso. É preciso a gente saber o quê? A gente saber quanto que ele percorreu em distância e qual foi o tempo que ele demorou. Então, é preciso a gente saber se ele ficou parado durante algum tempo, por problemas mecânicos, ou se ele deu marcha ré e tal. Não vai ser necessário. A gente só precisa saber o espaço total percorrido e o tempo total gasto. Então, ele ficou parado 2 horas. Precisa saber? Não, eu preciso saber qual foi o tempo total que ele levou. No sistema internacional, a gente usa, eu vou sempre falar de unidades aqui. Então, no sistema internacional de unidades, a velocidade ela vai ser dada. Então, a unidade de velocidade, quando eu ponho entre colchetes, significa unidade. É metro por segundo, porém é comum a gente usar também o quilômetro por hora, como a gente já tinha usado anteriormente aí. Mas no sistema internacional será em metros por segundo. E aí, o que é interessante a gente saber também e analisar? Nessa fórmula aqui, ΔS dividido por ΔT, ΔT é sempre positivo. Por que é sempre positivo? Pois o instante de tempo final é sempre maior que o inicial. Não existe você ter um tempo depois menor que um tempo anterior. Já a variação da posição do espaço, né, o ΔS, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, depende de para onde o carro está se movimentando. E vou adiante. A variação da posição, ela pode ser até zero, porque ele pode não ter saído do lugar. Então, a gente vai falar que o sinal de ΔS que vai determinar o sinal da velocidade escalar média. Se o ΔS é positivo, velocidade escalar média é positiva. Se o ΔS é negativo, velocidade escalar média vai ser negativa também.